Olha, essa semana o quadro Língua Portuguesa vai falar sobre palavras terminadas em fobia. E a gente começa explicando o que significa fobia e a palavra acrofobia. Você sabe o que é? Então a gente vai conferir a explicação do professor de Língua Portuguesa Wesley Carvalhais. Olha só. Olá pessoal, nessa semana nós estamos falando sobre fobias. É muito interessante pensar que a palavra fobia, originalmente do grego phobos, está associada a medo, aversão. Então, no dicionário nós encontramos a palavra fobia com esse sentido de aversão. Mas é interessante pensar que essa palavra passa a fazer parte de outras palavras do português, indicando justamente medo, aversão. Não se trata, obviamente, de um medo qualquer, mas aquele medo que, segundo a psicologia, impede a pessoa de desenvolver determinadas ações ou de estar em determinados lugares. Então hoje nós vamos falar da palavra acrofobia. O dicionário registra essa palavra como aversão à altura. Quando nós pensamos na junção ou na perspectiva etimológica dessa palavra, nós encontramos dois radicais de origem grega. Acro, que significa ponta, alto, e fobia, que como nós já sabemos, significa medo, aversão. A palavra, o radical acro, está em outras palavras do português, como por exemplo, acrópole, poli, cidade, acro, alta. Então, a alta cidade ou a ponta da cidade. Acrópole designa a parte antiga da cidade de Atenas, não é? Então, nós, por exemplo, ao estudar sobre Atenas, identificamos lá a Acrópole ateniense, ou seja, a cidade alta. A palavra acrobacia também traz o radical acro, né, de altura. Então, quando nós pensamos na palavra acrofobia, nós estamos falando da fobia, da aversão a lugares altos. Alguém aí de casa tem essa fobia? E aí no estúdio, algum de vocês tem essa fobia de lugares altos? Obviamente, essa fobia não é aquele desconforto de estarmos em um prédio e irmos à sacada, mas a fobia de altura vai caracterizar aquela situação em que a pessoa sabe que não está correndo risco, mas ainda assim teme, ainda assim sente medo e começa a perceber mudanças, por exemplo, no seu batimento cardíaco, na forma como essa pessoa está nos lugares. Então, acrofobia, medo de altura, mas não esse medo comum, aquele medo que causa desconforto e causa uma sensação muito desagradável. Aquele medo que paralisa, hein? Você tem acrofobia? Tenho nada, tenho medo também não, viu? Já saltou de paraquedas, não, Wilker? Também não, mas tem coragem? Nunca tive essa oportunidade, mas se tivesse, coragem? sim. Então você não tem mesmo acrofobia? Você já saltou de paraquedas? Eu nunca saltei, mas tenho muita vontade também. Marina é corajosa, viu, gente? Tem mais coragem que eu, viu? Mas a altura não é algo que me impõe medo, não. É verdade, mas tem muita gente que tem, viu? E como o professor explicou ali, sério, aquela né? fobia realmente que paralisa, que acelera os batimentos, a pessoa fica ali, ó, desconcertada. É um problema muito sério mesmo, tem gente que chega a passar mal mesmo, então tá explicado. A hora que alguém falar acrofobia perto de você, você já sabe que é o medo de altura. Tá bem explicado, então.